programação nacional está no ar. Essa semana é muito importante para a igreja, para os jovens do mundo todo. Já começou a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, em Cracóvia, na Polônia. E nós aqui da Rede Século XXI estamos fazendo uma programação toda especial que vocês já estão acompanhando, programação ao vivo. E o Ação Nacional não poderia ficar fora desse tema tão importante que é a juventude. Por isso que hoje nós vamos divulgar um projeto que vocês jovens aí de casa podem participar, podem se engajar em qualquer época do ano. Eu estou falando da ONG Sonhar Acordado. E para conversar comigo sobre esse projeto, eu tenho aqui no estúdio o Marcelo Bardella, voluntário da ONG. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Simone. Marcelo, a Sonhar Acordado é uma ONG hoje muito renomada, muito conhecida. Eu queria começar a nossa conversa perguntando o que é essa ONG. Sim, o Sonhar Acordado ele é uma organização internacional sem fins lucrativos. Ele surgiu em 98 no México, através de um grupo de jovens que fazia alguns encontros semanais lá e faziam discussões sobre religião, sobre Deus. Eles queriam fazer algo além da discussão, colocar em prática a vivência, os valores que eles discutiam. E aí então surgiu a ideia de fazer um apostolado, de criar uma ONG, foi onde surgiu o Sonhar Acordado. Que ele aí, o objetivo do Sonhar é o voluntariado jovem, né? Trabalhar com jovens de 16 a 35 anos para que eles se engajem em ações sociais e fazer o bem ao próximo. Então, começou na igreja católica ou não, com cristãos ou não, como é que foi? Sim, na igreja católica. São os jovens do Reino Christi, que é um braço da igreja católica, são ocupados pelos padres legionários. Recentemente foi reconhecido pelo Papa. Nesse ano está completando 75 anos, o Reino Christi. Muito tempo. E bastante tempo. E aí foi um grupo de jovens, é um encontro semanal, que a gente costuma chamar de Encontro com Cristo, onde eles fazem uma leitura do passagem do Evangelho, e fazem a discussão sobre temas reais, alguns assuntos pontuais sobre o momento. A realidade. A realidade, exatamente. E fazem essa discussão em cima desses valores. E aí ficava muito na conversa. Eles se reuniam, discutiam, precisamos fazer algo. E aí tinha essa inquietação deles. E foi onde surgiu a necessidade, a ideia de fazer algo para que colocasse em prática, para que levasse esse amor para as pessoas, não ficasse só nesse grupo fechado na discussão entre eles. Tivesse uma ação mais prática. E foi onde fosse para algo concreto, né? Exatamente. Porque, na verdade, uma das angústias de algumas pessoas engajadas na igreja e nas pastorais é, nossa, a gente está na teoria, quando que a gente vai para as questões concretas. Mas e aí, na ONG, só participa aquele jovem que já tem uma atuação na igreja, uma participação, um jovem cristão, ou outros jovens podem? Sim. O Sonhar ele é aberto a qualquer tipo de pessoa. Óbvio, ele tem a sua origem na católica, e aí o objetivo do Sonhar é a transmissão desses valores, como a caridade, a generosidade, o amor, que nada mais são também do que valores universais, que todo mundo deve pregar esses valores. Então ele é aberto a qualquer pessoa que queira fazer trabalho voluntário, mas sim ele tem esse princípio, esse vínculo católico. Nós temos os padres que nos apoiam no projeto, legalmente nós estamos ligados ao Reino Christi, e tem sempre o padre, a consagrada, dando um apoio, orientação espiritual, Você sempre formação. tem essa base, nessa formação. Eu gostaria que a minha equipe colocasse no ar algumas imagens de projeto de vocês para nós acompanharmos, enquanto a gente vai falando do Sonhar Acordado. Então já está no ar, a gente pode ver, aí tem o Colégio Dante Alighieri, provavelmente onde vocês realizaram alguma ação. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Sim, esse que está no vídeo, é o que eu te falei agora há pouco, é o Contando Sonhos. Ele é um projeto baseado num projeto dos Estados Unidos, Young Storytellers, que o voluntário, nosso diretor de São Paulo hoje, o Felipe Domiano, ele participou na Califórnia. E ele trouxe para o Brasil, ele adaptou e colocou no Sonhar Acordado. O que é esse projeto? Ele consiste em, basicamente, a gente pegar 10 crianças numa instituição, acompanhadas, mentoradas por 10 voluntários, então é cada criança com um voluntário. Sim. E durante 4 encontros, um semestre, são 4 encontros, a gente escreve uma pequena peça de teatro com as crianças. A criança escreve a peça, mentorada pelo auxiliada, exato. Mas toda a história, a criação, fala, personagem, quem cria é a criança. O voluntário está lá só para conseguir ajudar-nos a passar os conceitos para a criança, para que ela possa escrever E aí as pessoas vão assistir, é isso que a gente está vendo? Essa daí é a conclusão do projeto, que a gente chama de Big Show, que seria o 5º evento, que é onde a gente chama atores profissionais para interpretar a história delas, num teatro de verdade. Que bacana, então, quer dizer, valoriza o trabalho das crianças. Exato.
O objetivo do projeto é reforçar a alfabetização da criança, reforçar a sua autoestima e mostrar que o que ela tem a dizer realmente é importante, que ela tem valor. E a gente está vendo aí o teatro lotado, as pessoas chegando, a abertura do evento. Exato. E quer dizer que essas pessoas que estão no palco são todos atores profissionais? Não, perdão, no palco sim, são atores profissionais. Que vão falar da história da criança. Isso, eles vão interpretar. Uhum. Então, antes desse momento, foi feito um casting onde os atores se apresentaram, cada criança escolheu cada ator para cada personagem, deu dicas de como interpretar, do que queria para sua peça, e a gente faz um dia realmente mágico para essas crianças. Como você pode ver, elas entram acompanhadas por seguranças, tem fotógrafos, tem paparazzi. Especial, né? Exato, é um dia especial, porque nesse dia realmente elas são as estrelas do Big Show, elas são os grandes... Os talentos, né? Exato, os grandes talentos. Exato. E essa é a conclusão. Esse projeto ele é muito bonito porque a gente consegue ver o início, o meio e o fim dele. Você vê a transformação da criança. Sim. Diferente de alguns outros projetos, você não tem esse final. Você não acompanha a criança e não vê uma conclusão. No Big Show, você tem essa oportunidade. Ele é muito bonito por isso. Porque você vê a criança como ela começou tímida, quietinha, não falava. Até no desenvolvimento da escrita, né? Porque para a criança escrever uma peça, ela precisa de fato elaborar. Exato, né? a gente trabalha muito isso. A gente tem um caderninho no programa que a gente faz algumas dinâmicas com o voluntário e a criança para que eles se conheçam, a criança possa se abrir e contar a sua história de verdade para o voluntário. E sempre são exercícios escritos no caderninho. Então a gente está sempre incentivando para que essa criança escreva. Infelizmente aqui no Brasil, a faixa etária que a gente faz o Contando, eles têm um atraso muito grande, questão de escrita, de leitura. Eu estava pensando justamente nessa questão do Brasil, porque a Sonhar Acordado está há 16 anos no Brasil, em 13 cidades. Como é que vocês explicam essa expansão, esse alcance de vocês? Eu acredito que isso se deva um pouco pela missão do Sonhar, pelo objetivo. Não é só um assistencialismo. Você tem por trás o trabalho voluntário e você tem essa questão da formação pessoal, da formação espiritual das pessoas. Você busca levar realmente o amor ao próximo, não é só você ir dar algo material. A gente busca o acompanhamento pessoal da criança, você desenvolver ela, pegar a criança no comecinho do projeto e continuar o ano inteiro, o semestre inteiro, mas você busca na criança um aperfeiçoamento, uma melhora na parte humana dela, lado humano. E acho que isso que envolve tantas pessoas, não é uma coisa assistencialista, você dá algo e virar as costas, você olhar essa criança, olhar esse jovem e acompanhá-lo para sempre. Nesse processo. Agora me diz uma coisa, vocês começaram em São Paulo e depois vocês foram formando novos agentes, como é que se dá isso? Isso, agora de cabeça eu não vou dar precisão, mas se não me engano começou no Rio de Janeiro, foi a primeira cidade que teve o Sonhar Acordado, e ela foi se espalhando, através dos jovens do Reino Cristo, os padres iam convidando, falando do projeto, e foi se espalhando pelo Brasil. Então a gente tem São Paulo, Brasília, Jundiaí, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Joinville, são em torno de umas 13, 12 cidades que a gente já tem o Sonhar Acordado funcionando. Então sempre são dioceses, sempre são paróquias que começam esse projeto, ou se de repente tem um grupo que decide, nossa, eu gostei muito do Sonhar Acordado, de repente a pessoa não está veiculada a uma paróquia, como é que ela pode realizar, como ela pode chamar o Sonhar para a cidade? Sim, na verdade a gente não tem assim, um vínculo com paróquia, né? Os padres que nos acompanham são padres legionários, eles não ficam sediados em um local. Eles são padres missionários. Mas o Sonhar Acordado, basta um grupo de jovens, ou uma única pessoa, que foi o caso de Campinas, começou com a Camila Stefanelli, num encontro também em Curitiba, um padre comentou com ela sobre o Sonhar Acordado para ela trazer o Sonhar para Campinas. E ela topou o desafio, veio para Campinas sozinha, e aí buscou um grupo de amigos para começar o Sonhar aqui em Campinas. E vocês, nesse processo, eu tenho alguns dados aqui, em São Paulo, só em São Paulo, pessoal, são 600 jovens voluntários contínuos, quer dizer, jovens fixos que não deixam o projeto, estão sempre. E mais de 1.200 voluntários rotativos. Primeiro eu quero, por favor, que você me esclareça aí a diferença desses fixos e rotativos e também os critérios de vocês para aceitarem as pessoas. Tá, vou inverter. Então, para você entrar para o Sonhar Acordado, você precisa ter 16 a 35 anos. Como eu falei, ele o objetivo do Sonhar, a missão do Sonhar Acordado é formar jovens líderes e comprometê-los na vivência e na transmissão dos valores para formar uma sociedade melhor, através da infância e da juventude mais necessitada. Ah, entendi. Esse é o processo, então, 16 a 35 anos, para vocês poderem contemplar a infância e a juventude. E aí tem essa questão daquele fixo, é o jovem que
não deixa de participar em nenhuma ocasião, é isso? Isso, exatamente. Quando você entra para o Sonhar Acordado, a gente pede um comprometimento do voluntário, para que ele pelo menos permaneça com a gente durante um semestre. Porque o nosso objetivo no Sonhar é que cada criança seja acompanhada por um voluntário. Porque eu acho que esse encontro individual é o que dá a diferença. Hoje em dia tem carência financeira, vários tipos de carência, mas a carência que as pessoas mais sentem falta é alguém que dê bom conselho, que seja um exemplo para essa pessoa. Então a gente busca esse encontro um a um, para que seja uma coisa totalmente exclusiva, um voluntário para uma criança, e eles possam se transformar juntos. E o comprometimento, como eu falei, a gente pede para que eles se comprometam durante um semestre. Então a gente chama esse voluntário que está participando com a gente no semestre de voluntário fixo. Então ele tem que comparecer a todas as atividades, ele não pode faltar, porque senão a gente acaba prejudicando o encontro dele com a criança. E o rotativo, que a gente costuma dizer, são os voluntários que eles participam apenas de grandes eventos que a gente realiza. Ah, não são aqueles que acompanham particularmente, é isso? Uma criança, como foi o primeiro projeto que a gente mostrou da escrita de histórias, né? Exato. Aquele Contando Sonhos, ele já é um projeto para voluntários que já fazem parte do Sonhar Acordado. E o voluntário fixo, que a gente costuma dizer, foi o que eu te falei, ele participa no semestre ou durante o ano. O rotativo, que a gente costuma dizer, é esse que ele vem para alguma ação esporádica, no caso, dia de sonho, ou a festa de Natal que a gente faz, uma vez por ano. Até porque, para esse voluntário fixo, é muito importante a criança ter a presença dele, porque causa uma frustração, né? Um dia o voluntário está, no outro evento não. Exato. A gente tem muitos casos, até quando eu comecei no Sonhar Acordado, foi assim, meu primeiro encontro foi com uma criança que ela tinha tido vários tios que eles faltaram. Eles foram com ela uma atividade e desapareceram. Então ela era uma criança super revoltada, a primeira atividade com ele foi super difícil. Por quê? Porque ele já tinha sido muito machucado. A pessoa ia, criava um vínculo e não voltava. Então isso é uma prova de que a criança ela sente falta, e a gente tem noção disso, a gente tem conhecimento pela vivência de vocês. Exato, a experiência de saber que faltar no encontro, a criança ela espera, ela vai, ela cria um vínculo e ela espera. Mesmo se ela participar de um dia do sonho, ela vai passar um ano, ela vai lembrar o nome do voluntário, se vê na rua, vai correr para abraçar. Porque para ela é importante. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto falando mais sobre o Sonhar Acordado.